Fala, gente, tudo bom? Quero falar sobre conquistas. Então, primeira coisa, não é? É sair e agarrar o que é teu. Não é isso que você escuta sempre? Vamos lá, busca o que é teu. Será que é assim que funciona a prosperidade? Não é bem assim, não. Na verdade, nós podemos deixar que as coisas cheguem até nós, pacificamente. Já nos falamos. É isso aí, turma. Existem basicamente duas formas de se conquistar o próprio mundo, o próprio universo. Eu sou totalmente a favor que cada um de vocês exerça o seu poder pessoal na vida, que externalize para o mundo aquilo que internamente você está conquistando. A conquista do mundo interior precisa acontecer em primeiro lugar, para que o mundo exterior reflita o interno. É uma lei universal, isso está presente na sabedoria universal dos grandes iluminados, como Jesus Cristo ou Buda, mas a maioria das pessoas ainda não compreendeu essa mensagem. Então nós vemos um mundo materialista que ensina as pessoas a conquistarem as coisas por uma certa violência. Vou explicar isso melhor para você. Do ponto de vista da metafísica, quando você agride a sua natureza, você vai contra a tua essência, tentando buscar a conquista material, o dinheiro, o poder, seja lá o que for, no mundo da matéria, nós chamamos isso de violência, porque você até pode conseguir, com muito otimismo, como eu costumo dizer, o que eu não acho muito saudável. O otimismo, ele é questionável, ele gera, como eu sempre explico aqui, já dediquei vídeo específico para falar de otimismo, ele gera uma adrenalina, uma certa energia, mas depois você tem um pico alto e depois um pico depressivo, e isso fica oscilando. O ideal mesmo é a serenidade. Mas a serenidade, baseada, calcada, verdadeira, baseada no amor próprio, baseada numa convicção do seu merecimento pessoal. Se eu utilizar aqui palavras de Jesus Cristo, que era um grande professor da prosperidade, das leis universais, que a maioria das pessoas não soube ainda compreender por todas as distorções que a religião causou, ele dizia: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Só que as pessoas nunca compreenderam o reino de Deus, O reino de Deus foi traduzido pela religião como um lugar perfeito, talvez no pós-morte, e não é. O reino de Deus é o aqui e agora, no âmbito da felicidade. O reino de Deus é a vibração da serenidade. Quando eu alcanço essa dimensão, e vamos lembrar, falo até como espiritualista e como metafísico hoje aqui, mesclando a espiritualidade e a prosperidade, nós coexistimos em várias dimensões. Quando nós saímos um pouco da densidade da matéria e entramos na vibração do padrão dos sentimentos puros e conseguimos entrar no sentimento do amor próprio, do amor à vida, nós nos colocamos verdadeiramente merecedores de toda a abundância que o universo possa nos ofertar. E não há limite para isso. Mas quando você coloca que tudo precisa ser de uma certa maneira arrancado, eu preciso ir lá e arrancar, eu preciso ir lá e possuir. Aí está o grande ponto de engano das pessoas. Todas as vezes que o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo nos ensina que devemos abrir mão do ter, ele diz, olha, abra mão de tudo que você tem. Ele diz ao jovem rico, numa passagem, na verdade Jesus Cristo não está dizendo para ele abrir mão do dinheiro que ele havia conquistado, mas da postura do ter. É sutil e faz toda a diferença. A religião induziu essa ideia a criar aí gerações e gerações de pessoas que abriam mão do dinheiro, do poder que possuíam a favor da igreja, Mas na verdade o que Jesus Cristo sempre quis dizer é abrir mão da necessidade do ter para agregar valor a si mesmo, percebe? Enquanto você necessita possuir, ter, e olha que aí não é só dinheiro, Ter fama, ter beleza, ter conhecimento, ter uma família, tudo é o âmbito do ter, que é o externo. Quando você busca o ter em primeiro lugar, você se torna dependente. Você se torna uma pessoa cheia de muletas, na verdade. Você se torna dependente de tudo aquilo que você tem. Na verdade, você não tem, você não possui. Você é possuído pelas coisas que você acha que tem. E isso torna você um escravo. E Jesus Cristo ensinava um caminho de prosperidade real através da total libertação. O avanço, a ascensão, a libertação. E nós só podemos nos libertarmos verdadeiramente do mundo
ao mesmo tempo conquistando o nosso mundo, mas sermos livres dele, estarmos no mundo, mas sermos libertos quando nós nos conquistamos interiormente, quando conquistamos verdadeiramente nossos desejos, nossos sonhos, nos conhecemos e nos amamos verdadeiramente. Então o caminho para você conquistar o teu mundo externo não é para abrir mão, não. Você está encarnado, é para você viver feliz, é para você conquistar teus sonhos, não é? De maneira nenhuma é para você abrir mão de ter as coisas, mas abra mão da necessidade do ter para se sentir feliz. Isso sim. A felicidade, gente, dentro de um uso correto, digamos assim, das leis universais, a felicidade representa, em primeiro lugar, eu me sinto feliz, me sinto próspero, me sinto merecedor, me sinto pleno e as coisas chegam até mim. Ou seja, eu primeiro entro no âmbito da felicidade, ou em primeiro lugar eu encontro o reino de Deus aqui dentro e tudo mais me será acrescentado. É assim que funciona. Jesus Cristo nos ensinou isso, eu só estou traduzindo isso numa linguagem moderna, para você compreender que são leis que existem aí, né, criadas por Deus, né? Ou seja, é saber, é conhecer, é obter o conhecimento, a sabedoria melhor ainda, para poder utilizar isso a teu favor. Então, como eu disse no começo do vídeo, existem duas formas, para ir concluindo aqui, fechando essa ideia. Existem duas formas de conquistar seu mundo. Uma, muito desgastante, competitiva, sacrificante, que é a necessidade do conquistar, do possuir, como se você estivesse disputando, né, os bens, a prosperidade que existe no mundo, e ela tem que ser disputada com as outras pessoas. Uma ilusão, total ilusão criada pela sociedade, pela religião. Ou você tem a segunda forma, que é a maneira mais autêntica, mais pura e verdadeira dentro da sabedoria universal, né? Vibre interiormente, conquiste a si mesmo, vibre no sentimento, e aí vem a visualização criativa, viu? Como um mecanismo fantástico para te ajudar. Vibra no sentimento da plenitude, sonha alto, né? Eu costumo dizer para vocês, meus alunos que acompanham mesmo pela internet, para os meus alunos também presenciais no Espaço Entre Vidas, eu sempre digo, ó, seja louco, no bom sentido, seja loucão mesmo, né? Se permita sonhar, esse sonho sem limites, né? Porque sonho não pode ter limite, esse sonho que pode ser imenso, né? Grande mesmo, ele na verdade vai mover forças, né? Desde que você, dentro do teu peito, tenha aquela certeza, aquele sentimento calmo e sereno. Quando você alcança essa situação, por mais que os outros ao redor digam, nossa, você está sendo totalmente incoerente, fora da realidade. Aí sabe o que você faz? Agradece. Fala, você percebeu que eu estou fora da tua realidade? Que é uma realidade de dificuldades que eu não quero mais para mim. Então, na verdade, assim, ter a minha própria realidade, viver a minha forma, é maravilhoso, não é? E olha, eu digo mais para você, fale menos, se exponha menos. É também bastante inteligente fazer isso, viu? Quando você se coloca, né, de uma maneira mais serena diante da vida, não busque a aprovação de ninguém. O sonho é teu. A hora que as coisas começarem a acontecer e se materializar, as pessoas irão saber. Mas se você ficar buscando aprovação o tempo inteiro, você dá muito poder para a interferência alheia. E aí depois você reclama, né? Que o outro inveja, que o outro não te apoia, que o outro, né, tá sempre contra você. Então, não dê também de bandeja desse jeito a energia criativa, né, que você gerou. Você acabou de criar e você quer mostrar para os outros? Olha, lembra os nossos avós, bisavós, que diziam assim, olha, quando a mulher ficava grávida, logo no comecinho, nos primeiros 3 meses, né? Eles diziam assim, olha, não fale não, deixa vingar primeiro, não saia contando. É tudo ainda muito inicial, né? Não é para sair contando isso não. Preserve-se, ok? Tudo que é meu chega até mim. Através da serenidade, da paz, do encontro verdadeiro com o reino de Deus dentro de mim, o meu Deus interior, o meu eu superior, ok? Bom, gente, espero que tenham curtido o vídeo. Se gostaram, deem seu like aqui, sempre importante para mim esse feedback, sugestões, comentários aqui embaixo, leio todos, tá bom? Procure sempre se inscrever aqui no canal para receber as notificações de todos os vídeos, são 3 no mínimo por semana e às vezes alguns extras, algumas novidades, tá bem? Grande abraço, até a próxima!